Entretanto, boa noite a todos. Aqui se conhecem aqueles que não são fãs de futebol. Somos poucos, portanto, aqueles que estiverem agarrados ao telemóvel a ver os resultados eu vou conseguir ver, estou só a avisar. Isto parece uma aula que a gente consegue ver os alunos que estão a ver o jogo por baixo da carteira. Obrigado desde já pelo vosso esforço de estar aqui. Para mim, confesso que não é grande esforço, apesar de apoiar a equipa portuguesa. Futebol não é a minha praia. E assim temos uma oportunidade de estudarmos juntos mais um bocadinho daquilo que é a codificação. Arrependimento, culpa e reparação. E dizem vocês, oh caramba, então não fui ver o jogo e vou levar com um tema tão pesado? É que isto, caramba, antes de ver o Portugal nos penaltis. A verdade é, se vocês se recordam, vocês estão-me a conseguir ouvir bem? É que eu estou a ouvir algum feedback da sala e estou aqui a mexer o microfone para cima e para baixo? Ouçam, pronto. Se vocês se recordam, a última vez que tivemos aqui a oportunidade de estudarmos juntos, o tema foi sobre a justiça humana e a justiça divina. E quando falamos em justiça, implicitamente há aqui uma ideiazinha de se há necessidade de justiça é porque houve uma falta. É porque houve um erro, houve um crime, principalmente quando estamos a falar do contexto humano, se é preciso a justiça, é porque houve um crime ou porque estamos em iminências que haja um crime. Então, o estudo que preparámos hoje é justamente na ideia de continuarmos este estudo sobre a ideia da justiça, e neste caso a justiça divina. Então, fazendo aqui um bocadinho para relembrar um bocadinho a matéria dada, porque é que erramos? E quando estamos a falar de erros, estamos a falar de um engano, estamos a falar de um equívoco, de um conceito inadequado ou de uma crença falsa. Durante muitos anos acreditava-se que era o Sol que girava à volta da Terra e não a Terra à volta do Sol. Portanto, isto foi um erro que foi corrigido. Era grave. Portanto, quando estamos a falar aqui de erros, a palavra erro se embarca aqui um conceito muito, muito grande. E o mesmo se aplica a nós próprios. Porque é que nós erramos? Até porque se fôssemos olhar, mais uma vez, puramente àquilo que é a justiça humana, há muita coisa que nós vemos em tribunal e nos jornais que não são propriamente fruto de maldade ou de um espírito maquiavélico. Às vezes são enganos. Um acidente de carro, posso estar enganada, mas eu nunca conheci ninguém que provocasse um acidente propositadamente. Avisem-me já, enquanto eu consigo sair desta sala rapidamente, mas à partida daí a palavra acidente, não é? Ou seja, não é uma coisa, provoca-se ali um constrangimento, há uma necessidade de reparação, mas na grande parte das vezes não há uma intenção sobre isso. E o mesmo acontece connosco. Muitos dos nossos erros não são conscientes. Ou seja, deixamos-nos conduzir pelas ideias daquilo que se aplica, aquilo que são os modismos da sociedade, aquilo que são as crenças vigentes, ou às vezes alguma vaidade ou alguma necessidade de validade, e cometemos os nossos erros, sem que necessariamente sejamos pessoas más. Então, se nós formos ao livro dos Espíritos, Kardec perguntou, estando o ser humano sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E a resposta foi, Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso, e não vos enganareis. Então, nós só parássemos aqui
já tínhamos muito pano para mangas, porque não só a pergunta já nos diz que o nosso erro vem de não sabermos muitas vezes distinguir o bem do mal. Quem aqui nunca cometeu uma asneira e quem aqui nunca fez alguma coisa e depois, eu não estava à espera que as coisas fossem por estes caminhos? Acho que todos aqui, sem exceção, temos desse tipo de histórias para contar. E isso foi uma falha nossa de percepção, de não conseguirmos medir as consequências, de não conseguirmos distinguir o bem do mal. Mas Jesus dá aqui um remédio muito fácil de aplicar. Como é que nós distinguimos o bem do mal? Eu gostava que me fizessem isso. Não. Se eu não gostava que me fizessem a mim, então não vou fazer ao outro. Se fosse eu nesta posição, gostava de receber isso, gostava que as coisas acontecessem desta forma. Não. Então, se nós respondemos à cabeça que para nós não, que a nós não nos serviria, então não vamos nós servir a sopa que nós não gostaríamos de comer. Se aquela sopa não é para nós comermos, também não a vamos servir aos outros. Horas de jantar, eu tinha que vir aos exemplos gastronómicos, como é óbvio. E aqui também podemos, e encontramos isto naquilo que o espírito de Hamed, eu espero estar a dizer bem o nome dele, na psicografia de Francisco Santo Neto diz, é que muitas vezes nós, quando estamos encarnados, também ignoramos as nossas potencialidades. E isso também faz que muitas vezes nem sequer façamos esta questão. Então, como diria o povo, só não erra quem não faz ou não tentou. A verdade é que o Evangelho vem dizer não é bem assim. E, na verdade, nem é o Evangelho que vem contrariar este dizer popular. Quem vem contrariar isto é um livro que tem um nome assustador, principalmente para quem chegou ultimamente à doutrina espírita, que é O Céu e o Inferno. Porque há logo, e outro capítulo com um nome assustador, para quem chegou de novo, que se chama Código Penal da Vida Futura. O Código Penal, portanto, já sabemos, vai haver um juiz, vai haver um julgamento, um martelo, vamos todos a tribunal. Calma. Portanto, já estão a adivinhar o que é que vai ser o resto desta palestra. Vamos estudar o Código Penal da Vida Futura. É que no Código Penal da Vida Futura, no livro do Céu e o Inferno, no artigo 6º, tem artigos. Isto, eu, quando li, assustei-me. Isto vai mesmo ser um advogado por aqui, mas não. Diz que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Mas não fazer o bem quando podemos também é resultado de uma imperfeição. Então, se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer. Então, nós aqui temos um bocadinho mais de material de trabalho. Porque temos que considerar todas as nossas imperfeições, não só por aquilo que nós fizemos, mas também por aquilo que nós deixámos de fazer. Eu tenho um primo meu, que dado a profissão dele, ele diz que só não é criticado quem não faz nada. Quem faz alguma coisa é sempre criticado. Mas a verdade é que o Evangelho abre-nos mais um bocadinho. É que nós também erramos se não fizermos o bem. Então temos aqui um
com um bocadinho mais de material de trabalho para entender. Ok. Somos espíritos perfectíveis, não somos perfeitos ainda. Então temos aqui muito material com que trabalhar. E vocês podem dizer, mas a carne é fraca, às vezes a gente faz assim umas coisas, estamos encarnados e tal. Mas no mesmo livro, noutro capítulo mais à frente, o Purgatório, quem nunca leu o Céu e o Inferno? Sem medo. Era o que eu calculava. Não é um livro assim tão comum de se ler. E não há mal nenhum em nunca se ter lido o Céu e o Inferno. Mas é um livro, às vezes a gente vê assim os nomes, Código Penal da Vida Futura, Purgatório, e tem assim vontade de sair a fugir, calma. O livro é muito mais apaziguador. Mas é no capítulo que fala sobre o Purgatório que diz que a carne nunca é fraca. O que é fraco é um espírito. E ele vem logo duas traulitadas, porque eu sempre achei que era o pote de bolachas que me encantava, que sabia o meu nome. Juro, eu sempre achei que o pote de bolachas cantava e sabia o meu nome. Catarina, uma pessoa tentar trabalhar e o pote das bolachas a cantar. Mas afinal não é o pote das bolachas que canta, sou eu que sou gulosa mesmo. É o meu espírito que é guloso, não é o meu corpo. O meu corpo é só um corpo, nada tem de guloso. A gulosa aqui sou eu, o espírito. Então, deixa a responsabilidade do espírito todos os atos, inclusive todas as bolachas que eu comi e não devia comer. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então, já vimos aqui que não podemos pôr as responsabilidades no corpo e que a carne é fraca. Porque a carne é carne. Somos um corpo de carne. O que é fraco somos nós. E o que é que isto tudo tem a ver com o tema da nossa palestra? Então, para ajudar um bocadinho ao nosso estudo, e antes que vocês caiam a dormir, que eu hoje estou com as pilhas fracas, eu própria estou a perceber isso, que eu estou com as pilhas fracas, vamos parar em duas parábolas de Jesus. Está fofa a ovelha, não está? Eu gostei dos sorrisos. É um dos meus animais preferidos. Eu cresci no meio delas. São um bocadinho mal cheirosas. O Sr. Manuel diz que não. As suas são limpinhas. Há pessoas mais cheirosas para os animais. Concordamos. Mas é um dos meus animais preferidos. Eu adoro ovelhas. Sabe que na Serra ali o pessoal de higiene, pronto, Serra da Estrela e tal, mas pronto. Ovelhas à parte, porque é que esta ovelha fofa é importante para o nosso estudo? Há duas parábolas que Jesus contou, uma não muito feliz para a ovelha, porque a ovelha acaba no tacho, que nos ajuda aqui um bocadinho a entender esta questão do que é o arrependimento e em que é que o arrependimento nos ajuda nos nossos erros e a evitarmos depois ter que ler os artigos do Código Penal da Vida Futura do Céu e do Inferno. Há duas parábolas. Uma é a da ovelha perdida, razão que a ovelha está aqui fofa, e outra é a parábola do filho pródigo. Toda a gente está a par das parábolas? Ok, para quem vacilou um bocadinho, muito resumidamente, parábola da ovelha perdida, Evangelho de Lucas, se eu não estou em erro. Um pastor tem 100 ovelhas, certo dia dá conta que só tem 99. Uma ovelha olhou para o relógio, ala que se faz tarde, estou farta deste rebanho, estou farta deste pastor, estou farta deste cão, vou pôr-me ao fresco. E a ovelha pôs-se ao fresco, só que o pastor apercebeu-se, falta-me uma. Só tenho 99, que é feito da outra. E numa parábola não muito diferente, eu ainda não contei esta parábola até ao fim. Numa parábola não muito diferente, temos a parábola do filho pródigo, um bocadinho mais popular entre as nossas palestras.
que é que acontece no filho pródigo? Um filho também, farto de aturar o pai, farto dos deveres de casa, farto dele de ser pastor, no caso. Eu disse que a ovelha está sempre relacionada. Também ele pensou como ovelha, estou farto de aqui estar, vou pôr-me ao fresco, vou-me embora, tchau, até bem. Em que é que aqui então, nós vemos aqui que as duas parábolas têm uma coisa em comum, que é o livre-arbítrio. Quer dizer, numa ovelha não vamos bem falar de livre-arbítrio, os animais não têm propriamente livre-arbítrio. Aqui a história, a parábola, Jesus usou a ovelha como um exemplo, mas ambos quiseram ir, ambos quiseram fazer o que lhes apetecia. Agora, porquê é que Jesus contou duas histórias diferentes? É que na primeira parábola, na parábola da ovelha perdida, o pastor, para quem conhece a parábola, encontra a ovelha magoada, adoentada, caída num terreno, num silval, depende da versão que a gente encontra da parábola, onde é que a ovelha está caída, e resgata a ovelha. Então Jesus aqui dá-nos uma informação, que é, independentemente dos nossos erros, independentemente de tudo que a gente sofra pelo caminho, nós não estamos desamparados. Porque tarde ou cedo o pastor encontrou a ovelha perdida. Então esta é a primeira mensagem sobre os nossos erros. A segunda mensagem do filho pródigo é um bocadinho diferente. É que o filho que se pôs a andar apercebeu-se do que tinha feito. Foi para a festa, foi ver Portugal-França, viu os penaltis, bebeu umas superbox com os amigos, gastou a herança do pai e depois, mas aqui eu só levo chutes e pontapés. Na casa do meu pai eu estava melhor. Então, se nós pararmos aqui e pensarmos, ok, a dor foi um valente instrumento de ensinamento a este filho. Na ovelha, possivelmente também. Ninguém foi lá, entrevistou a ovelha, perguntou como é que ela estava, o que é que ela tinha achado. Não há relatos da entrevista com a ovelha. Vocês hoje estão muito difíceis, ou eu estou muito desanimada, as minhas piadas hoje estão muito más, que vergonha. Nós não sabemos se a ovelha aprendeu a lição ou não. Que por muito chato que fosse o pastor e que por muito chato fosse o cão, era no rebanho que ela estava segura e estava feliz. Não sabemos. Agora, do filho pródigo sabemos, ok, a dor ensinou-lhe muita coisa. Mas a grande diferença no percurso do filho pródigo é o arrependimento. Porque foi um momento de acabou-se a festa e ele tinha duas opções. Uma, ou era orgulhoso e ele ainda tentou, porque a parábola conta que ele ainda foi trabalhar para uma pocilga e apercebeu-se que os empregados do pai eram melhor tratados do que ele. Portanto, ele ainda houve ali um bocadinho de orgulho, eu estou numa situação má, mas eu vou resolver a situação por mim próprio, até que ele se apercebeu na casa do pai estava melhor. E depois é finalmente o arrependimento se calhar não estive bem. Se calhar, mesmo que o que o motivasse fosse o conforto de voltar à casa do pai, ele teve que baixar a orelhinha, como o meu cão quando me rouba o chinelo eu refilo com ele, e voltou para a casa do pai.
Então, em conjunto com a dor, temos aqui um instrumento que nos ajuda a ver e a reparar os nossos erros. Só que exige um bocadinho mais do que a dor. O arrependimento está o passo a seguir. Então, temos vários exemplos na literatura espírita. Este eu fui buscá-lo ao nosso lar, que é o exemplo de André Luís, quando ele diz: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lobo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza que estendesse mãos paternais, então a amargurosa emergência. Portanto, André Luís, que ficou tal como a ovelha, caído, teve um instrumento mais, o de pedir ajuda e o de entender que aquela situação não era a ideal. Só que quando estamos a falar de arrependimento, nós temos que ter aqui algum cuidado. E eu tenho aqui o que é que estes esquemas querem dizer. Nós temos o arrependimento e temos aqui culpa. E culpa nós aqui podemos interpretar de duas formas, sendo que a que nos interessa hoje, o objeto do nosso estudo, é só uma delas. Nós erramos. Se nós cometemos um erro aos olhos da lei divina, significa que o erro foi sobre nós próprios ou sobre os outros. Ou ambas. Às vezes nós conseguimos essa proeza. Às vezes somos tão bons a errar que erramos com toda a gente, connosco e com os outros. É uma coisa maravilhosa. Isso faz de nós culpados à lei divina. Ficamos em dívida para connosco próprios e para com os outros. Há aquela culpa que é o sentimento de culpa, que às vezes não ajuda nem atrapalha. Não ajuda, não adianta, não faz bem. Exemplo: qualquer pessoa aqui que seja mãe ou que tenha tido um papel semelhante ao de uma mãe vive constantemente em culpa. Porque eu deixei o menino na escola, porque eu fui tomar café com a minha amiga e o menino ficou no ATL, porque será que está frio? Alguém aqui se identifica com isto? Ou eu delirei? Qualquer pessoa que tenha sido mãe ou tenha tido um papel semelhante vive em constante culpa. Porque eu podia ter dado mais atenção, porque eu estava a limpar, porque eu não fui brincar com a criança, porque eu não sei. Eu conheço que essa culpa não nos interessa em nada. Não é desse sentimento de culpa que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de culpa no sentido do crime cometido. Agora, há uma diferença entre nós termos culpa perante a lei. Portanto, já entendemos? Vamos ver se ficou aqui claro. Cometemos um erro perante a lei divina. Somos culpados perante a lei divina. Não é a culpa do eu podia ter... Se eu tivesse rodas era um caminhão. Não é esse tipo de culpa dos isses. Não é esse tipo de culpa que nós estamos a falar. Somos culpados perante a lei divina. Agora temos uma diferença. E é isso que define o nosso nível de progresso. É se nós nos conseguimos arrepender ou não da falha que cometemos. Porque nós conseguimos ser culpados sem sentir um pingo de arrependimento. É difícil de entender ou conseguimos todos entender isto? Eu já vou dar um exemplo mais à frente. Daí, quando vamos ao Evangelho, nós ouvimos bem-aventurados os aflitos. Porque se alguém está aflito, já está em processo de reparação. Se alguém está aflito e tem consciência das aflições que... Eu estou a falar aqui outra vez aflito, as palavras são complicadas. Não é aquela aflição normal do tem que fazer o jantar, e ao jogo, e tem que ir ao centro.
não é dessas aflições que nós estamos a falar. São daquelas que moem. É dessas aflições que nós estamos a falar. Porque aí já estamos em sistema de reparação. Agora, como é que nós distinguimos isto? Exemplo prático. Estavam à espera que fosse uma foto minha. Agora... Então, Catarina vai à festa. Espera. Catarina vai à festa. Catarina vai à festa e come os bolos desta vida e os da próxima. O que é que acontece a seguir? Dor de barriga, indigestão, água das pedras e sais de fruta. O que é que acontece na próxima festa? Eu abusei. Nesta festa, eu comi tudo. Eu parecia um labrador sem coleira. Foi limpar as mesas todas. Quem tem cães riu-se. Quem tem cães sabe do que eu estou a falar. Eu comi tudo, limpei tudo, deixei aquele chão um brinco. Dor de barriga. No dia a seguir. Ninguém mandou ser gulosa. Sou culpada perante a lei divina? Sou. Eu estou a magoar o meu próprio corpo. Eu precisava ter comido todos os bolos, todos os croquetes, todos os rissóis, todas as quiches, todos... Não precisava. Eu atentei contra o meu próprio corpo. Sou culpada. Agora vai haver uma diferença. Que é se eu aprendi a lição ou não. Se eu não aprendi a lição, vai acontecer a opção A. Na próxima festa volto a comer mais que a boca. Porque a dor não foi suficiente para despertar aquele conhecimento moral do se eu limpo toda a comida da festa, estou a atentar contra o meu próprio corpo. Já me magoei uma vez, não vou magoar outra. Agora, eu comi todas, e mais algumas, na festa. Passei mal. Foram águas das pedras, foi heno, foi tudo mais. O que é que vai acontecer na próxima festa? Se eu aprendi alguma coisa, eu já vou me controlar. Porque a dor aí ensinou-me alguma coisa. A dor ensinou-me os limites do meu corpo. Na próxima festa já vou com cuidado, já como menos morcela, já se calhar nem morcela, porque aquilo custa a digerir, fico ali com uma coisinha mais leve, mas aí eu aprendi. Eu atentei na festa anterior contra o meu próprio corpo. Fui culpada perante a lei divina. Agora, que reparação é que eu tenho que fazer? Eu já estou a fazer a reparação que tenho que fazer. Já voltei a fazer a dieta certinha, controlar, ok. O exemplo é tosco. Agora vamos pegar naquela trilogia da Ivone Amaral Pereira, Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Nomieres e Nas Voragens do Pecado. Se não é isto, quem leu? Os três. Um deles. Eu não li esses livros eu estou como na festa, eu comi-os. É o problema que eu tenho com a Ivone. Estamos em mês de férias, em mês de ir para a praia, 3 bons livros para se pôr no saco. Mas é isto que acontece. Cometem a asneira, aquele grupo de espíritos, entre eles e contra eles próprios. Na próxima encarnação, voltam a fazer as mesmas asneiras. Mais ou menos, mudam ali 2 ou 3 coisas e andam naquele ciclo. Estão sempre na opção A. Voltam sempre a fazer a asneira de voltar a encher a pança. Não é sobre festas os 3 livros. Mas valem bem a pena a leitura. Isto somos nós.
Estou a ver umas caras sérias de um pessoal agora verão que vai comer mais que a boca e vai se lembrar disto no churrasco. Então, artigo 7º do Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os inconvenientes e trata de corrigir-se. Ninguém disse que é fácil. Eu dei um exemplo bastante mundano. Então, o artigo 16 do Código Penal é uma coisa para nós estudarmos. Portanto, eu hoje vou passar assim muito ao de leve por ele. Porque é o que fala exatamente sobre o arrependimento. Embora seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas mais duas coisas. Expiar e reparar. Falámos um bocadinho disto na palestra passada. Então, há estes 3 pilares. Nós, enquanto espíritos perfectíveis, vamos fazer a asneira. Ponto. Por ignorância ou por gula? Acho que fica mais fácil se eu puser as coisas nestes termos. Por ignorância e por não conseguirmos prever as consequências daquilo que vamos fazer. Ou por estarmos naquele ciclo de na próxima festa volto a encher a pança. Então, estes são os 3 pilares para nós evoluirmos. Ok, vamos assumir, vamos errar. O que é que nós fazemos com os erros? Temos aqui 3 coisas. Arrependimento. Não aquele arrependimento, mais uma vez volto a lembrar-nos, trancarmos em casa e ai de mim, o que é que eu fiz? Que isso não serve. Vamos passar essa página. A asneira está feita, feita está. Onde é que nós temos que nos concentrar? Naqueles outros 2 tópicos. Expiação e reparação. O arrependimento suaviza aquilo que é a expiação. E abre esperança àquilo que é a reabilitação. Porquê? Porque se eu não estiver arrependido, eu vou voltar a uma festa e vou estar sempre a cometer o erro. Eu até posso vir numa encarnação em que eu nem sequer vou a festas. Mas eu vou ligar a televisão e vou ver um programa de culinária e vou voltar a ficar aquele labrador com baba a cair pelos cantos. Quem não faz isso? Quem é que inventou o 24 Kids? Quem é que inventou aqueles canais de comida? Enfim. Só a reparação pode anular o efeito. De contrário, perdoar era quase como dar um presente e não anular as coisas. O perdão fica para a próxima palestra. Vou já anunciar. O que é isto da expiação? No caso da comesana, da tainada, a minha expiação vai ser a minha dor de barriga. Uns quilinhos a mais, as calças apertadas. Mas da dor da barriga eu não sofro. Então, são os sofrimentos físicos ou morais que são consequentes, quer seja na vida atual, no caso eu comi demais, a dor de barriga não vai esperar para a próxima encarnação, vai vir nas horas a seguir, ou na vida espiritual após a morte. Quem leu aquela trilogia maravilhosa da Ivone que eu acabei de falar, vai ver o despertar de algumas das personagens no mundo espiritual. Daquela do eu não sabia que isto era assim. Eu não tinha noção das consequências. Estou a falar nomeadamente do suicídio, por exemplo. E o que é a reparação? A reparação tem tudo dito. É eu restituir o mal que fiz. Eu sei que vocês estão quase a dormir e agradeço por ainda estarem aqui comigo. Livro dos Espíritos, capítulo final. Questão 998. A expiação cumpre-se no estado corporal ou no estado espiritual? Acabámos de ver isto.
A expiação cumpre-se ou durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito esteja submetido, ou na vida espiritual, através de sofrimentos morais. E depois, se vocês voltarem a dar outro pulinho ao céu e inferno, no artigo 9, diz que toda a falta cometida, todo o mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Eles assustam, porque até dos pensamentos eles falam. Mas já nem vou entrar por aqui, porque se eu for pelos pensamentos, então não sei quantas encarnações é que eu vou precisar para reparar tudo o que eu odeio, certas pessoas, todas... Enfim, vamos lá. Se o não forem numa existência, é na seguinte ou nas seguintes. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar numa segunda. Ninguém paga a dívida da casa 2 vezes. Quem tem um empréstimo pagou uma, está paga. Infelizmente, da forma que as coisas estão, alguns empréstimos de habitação vão ter que ser por encarnações. Porque do estado que a economia está, uma encarnação não chega para pagar o mísero terço. Na questão 999, basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e se alastrem em graça diante de Deus? Já vimos que não, porque ele tem que devolver. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, o que é que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. O que é que isto quer dizer? Eu cometo um crime. Enquanto eu não o reconhecer, é quase como uma dívida ao banco. Os juros ficam ali a crescer. Porquê? Não faz sentido nenhum. Estamos agora em encarnações, dívidas de banco, pagamos juros. Porque o tempo que desperdiçamos, lembrem-se que nós erramos pelo mal, pelo bem que não fazemos. Vi aí umas caras de ponto de interrogação. Eu cometi um crime. Eu chateei-me com a Marisa comeu uma última bolacha de pote, chateei-me, limpei o seu à Marisa. Eu vou para o mundo espiritual, vêm os benfeitores, agarram-me como uma ovelha que estava lá desgarrada e dizem que Catarina era só uma bolacha, não havia necessidade de ter tirado a vida dela. Mas era a bolacha de pepitas de chocolate! E enquanto eu fico a refilar, porque ela comeu a minha bolacha de pepitas de chocolate, o tempo está a passar. Eu não estou a fazer bem a ninguém, estou a dar trabalho e não estou a reparar no erro. Que é no fundo o que isto quer dizer. Que a expiação torna-se tão mais longa e mais penosa enquanto eu estiver obstinado no mal. Enquanto eu estiver ali, mas era a minha bolacha, e tinha pepitas de chocolate, e era chocolate preto, e era aveia orgânico. Enquanto eu estiver ali a refilar, aquilo que eu perdi, eu não estou nem a reparar o problema, eu só estou a consumir recursos. Soou familiar isto? Não sou um bocadinho o dia da vida de um obsessor? Porque o obsessor é que fica, porque ele fez-me mal, porque ele fez-me aquilo, porque não sei o quê, mimimi. Nem o obsessor se dá a oportunidade de lhe ser reparada a falta, nem ele avança. Então, o arrependimento pode dar-se em toda a parte e em qualquer tempo. Mais fácil no mundo espiritual, porque nós temos outro nível de visão e outro nível de conhecimento. Em algum tipo de crimes, naturalmente. Se for tarde, porém culpado, sofre mais tempo. Portanto, o céu e o inferno
vai mais em detalhe àquilo que nós encontramos no último capítulo do Livro dos Espíritos. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda numa nova existência. Como é que se reparava este problema? Eu vinha como mãe da Marisa, eu tirei-lhe a vida, dou-lhe a vida, e eu ia ser aquela mãe que no sábado à tarde faz aqueles tabuleiros de biscoitos gigantes. Eu tinha que reparar a falta, não se esqueça. Isto é um exemplo, não há aqui um livro de correspondências, está bem? Então, a reparação é fazer bem a todos aqueles a quem fizemos mal. E não se esqueçam que nós podemos ter feito mal por não termos feito nada por aquela pessoa. Tanto que diz aqui, por uma fraqueza ou por má vontade. Eu quando vejo esta da má vontade, eu penso, estamos tramados em erros. É tão difícil encontrar alguém com boa vontade. Então, depois na existência seguinte, entramos em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas de nós. Portanto, eu tenho que me mentalizar que o meu chefe é uma ótima pessoa, é um querido, eu gosto tanto, só para não encontrar na próxima. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. O exemplo que eu dei. Vamos a uma festa, comemos mais que a boca, levamos com uma dor de barriga. Nós não vamos precisar de uma encarnação para corrigir isso. Se nós fizermos isso sistematicamente, se calhar sim, estamos com um problema com a gula. Agora, uma basta. Se calhar basta a Marisa pedir-me desculpas e trazer-me um pacote de bolachas da próxima. Ficamos amigas. Está reparado? Está toda a gente a pensar mesmo que me roubaste uma bolacha. Então, isto são transações imediatas, é isto que o Código Penal nos diz. E depois ele dá aqui um exemplo muito fácil, que é como é que nós reparamos os problemas, então. Nós temos que nos tornar humildes se formos orgulhosos. Fácil. É fácil. Continua a ser o artigo 17 do Código Penal da Vida Futura, que está lá no céu e no inferno. Amável se foi austero. Caridoso se foi egoísta. Benigno se foi perverso. Laborioso se foi ocioso. Útil se foi inútil. Frugal se foi intemperante. Ou seja, uma pessoa mais relaxada se foi uma pessoa mais. Então, quando vem aqueles testes de Facebook ou do Instagram do que é que foi a vida passada, eu tenho o resultado. Não precisam fazer o teste. Qual destas é que é mais difícil para vocês? Vocês foram a oposta. Para mim é difícil ser caridoso, então se calhar eu ando à várias a ser egoísta. Para mim é difícil ser calmo, então se calhar ando à várias a ser uma pessoa austera e demasiado rigorosa. Não vamos esquecer as ovelhas maravilhosas, porque Jesus diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelo bom comportamento de 99 justos. Eu aqui lembrei-me das ovelhas outra vez, as 99 ovelhas ficaram lá quietinhas. Então, toda esta reflexão, então já vamos com 3 livros no saco da praia, portanto, protetor solar, muito importante, uma garrafinha de água, os 3 livros da Ivone, e se tiverem com muita coragem, o céu e o inferno.
E assim conseguimos estudar mais um bocadinho. Isto hoje foi um tópicozinho só daquilo que foi o nosso estudo, daquilo que já tínhamos começado sobre a lei divina e sobre a lei humana, que é a importância do arrependimento. E era a grande ideia com que eu queria que vocês saíssem daqui hoje. Que às vezes a dor só não chega. E eu acho que para qualquer um de nós é muito triste entendermos que nós estamos a sofrer, porque eu acho que a vida de ninguém aqui é fácil, e que chegássemos ao final da nossa vida e entendêssemos que o nosso sofrimento foi em vão. Então, que todo o nosso sofrimento seja em conjunto com a nossa dor, que a gente possa se arrepender. Ai, mas eu não sei o que é que eu fiz na vida passada. Como é que eu me vou arrepender daquilo que eu fiz na vida passada? Pelas nossas tendências, nós sabemos o que fizemos na vida passada. Se eu tenho que dar uma palestra, possivelmente eu disse muito disparate. Se calhar continuo a dizer, dizem vocês. Então nós, por aquilo que vem vindo ao nosso encontro, então nós temos esta ferramenta. Lembram-se do exemplo que eu dei da Nereu, isto também da prece? Usarmos também. Ok, eu não me lembro. Não sei se me consigo arrepender do que fiz na vida passada, mas eu posso pedir uma prece para pelo menos não voltar a cair no banquete e comer demais outra vez. Na próxima palestra falamos um bocadinho mais sobre o perdão. Não quero que vocês caiam de sono. Por esta altura já sabe o resultado de Portugal, portanto sejam discretos durante o passo, vão lá ver quem é que foi a penaltis. Se tiverem alguma pergunta, depois eu estou aqui no final, posso responder. Esta foi a nossa bibliografia e eu queria convidar-vos agora a relaxarmos um bocadinho, prepararmos para a segunda parte. Então, vamos trazer a imagem de Jesus à nossa cabeça, lembrar-nos do dia que tivemos, da semana que tivemos, de todos aqueles que nos rodeiam, dos amigos, dos menos amigos. Talvez alguns de nós, muitos de nós, carregamos alguns pesos no coração de coisas que nos arrependemos. Então vamos usar esta oportunidade para pedir a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos deem força e amparo para repararmos e expiarmos aquelas dores e sofrimentos que carregamos no coração. Que assim, se nos for permitido, que possamos caminhar lado a lado com aqueles com quem erramos e repararmos o erro. E é por isso que agradecemos todos aqueles que nos rodeiam, a família, os amigos, todos os nossos colegas, companheiros de jornada, todos aqueles que no mundo espiritual nos rodeiam, que possam ser amparados da mesma forma que nós gostaríamos que Jesus nos ampare. Vamos lembrar aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, lembrar todos aqueles que estão nas casas de repouso, todos aqueles que choram e gemem na obscuridade do mundo, sem que ninguém lhes ampare as lágrimas, nem lhes cure as feridas. Por todos aqueles que se encontram em cenários de guerra, por todos aqueles que, equivocados, preferem a violência à paz. Pedimos a Jesus o seu amparo por todos aqueles que, na tristeza e no desespero,
retiraram a própria vida e se encontram perante a verdadeira vida, perante a verdadeira realidade, que com todo o carinho e com todo o amparo possam ser aliviados da sua dor e do seu sofrimento. E se nós também formos merecedores, que Jesus possa derramar sobre nós o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma paz e a mesma tranquilidade, por todos os sofredores que aqui enunciamos, por todos aqueles que se encontram nesta casa nos dois lados da vida e por todos aqueles que nós amamos e a quem nós devemos. Que assim seja.